para e passo o desenvolvimento da sociedade, o clamor de que aquelas mulheres, falo mulheres porque na verdade era uma grande massa de mulheres, né? A gente sabe que hoje também equivale a seu companheiro, mas naquela época eram mais as mulheres, e ficavam desamparadas, e a jurisprudência começou então a vir, em alguns acordos do falecido ministro Carlos Alberto Direito, quando ainda no STJ, começou-se a dizer que as mulheres teriam direito à participação, não é? Enquanto colaboradora do patrimônio comum, vista como sociedade de fato, não é? Mas que teriam que, num primeiro momento, elas teriam que comprovar que teriam amealhado esforços, e aí normalmente se fazia questão de saber se haviam entrada de recursos financeiros para amealhar aquele patrimônio, mas depois o que se sagrou foi que, desde que aquela mulher fizesse presença no lar, cuidando da família, cuidando dos filhos, da casa e etc., aquela mulher faria jus, então, enquanto sociedade de fato, a ameação daquele patrimônio foi amealhada durante toda uma constância de vida em comum. Veio a Constituição de 1988, né? A professora falou muito bem isso, e que foi o divisor de águas no direito de família, sem sombra de dúvida, e a Constituição de 88, então, reconheceu como família, entre outras formas, a união estável. Só que tivemos um hiato legislativo, porque a Constituição é de 88, e só em 1994, em dezembro de 94, né, veio a primeira lei falando sobre o reconhecimento da união estável. Uma lei de pouquíssimos artigos, extremamente tímida, e que dizia, né, da possibilidade de alimentos, da possibilidade da sucessão do companheiro, mas não dizia, não dava uma definição do que seria a união estável. Né? Falava-se em tempo, né? O companheiro, a companheira, né? Durante 5 anos estivesse ali, enfim, mas não disse efetivamente o que seria considerado uma união estável. Mais um pouquinho adiante, em 1996, né, veio a segunda lei, e aí sim passou-se a definir o que seria a união estável. Só que a esta altura já tínhamos algumas perplexidades, alguma coisa que se fazia necessário refletir, porque a segunda lei não mais falou em tempo. Então abriu-se a discussão da doutrina e na jurisprudência brasileiras. Bom, e afinal de contas, precisamos dos 5 anos ou não mais? E alguns diziam, não, 5 não, porque a lei do divórcio também mudou, agora para poder se fazer o divórcio bastam 2 anos, então quem sabe com 2 anos a gente pode reconhecer a união estável, até porque a lei previdenciária o fazia nesse sentido. Mas a verdade é que a lei não falava em tempo algum. E como é que vamos ficar? Vamos entender que seriam 5 anos para configurar a união estável, 2 anos, ou não há necessidade de qualquer tempo determinado. Engrossa-se isso a vinda do atual Código Civil de 2002, que praticamente reproduzindo o texto da lei anterior, também nada falou sobre tempo. Então, a jurisprudência, embora não unissona, né, ainda temos algumas vozes divergentes, mas a jurisprudência, em sua grande parte, hoje entende que não é preciso um tempo mínimo, até porque seria muito pouco sensato, muito pouco racional entender que só a partir dos 5 anos ou só a partir dos 2 anos teríamos uma união estável. Bom, e aquele companheiro que faleceu depois de 4 anos e 11 meses de convivência? A companheira não vai ter direito a nada porque não se configuraram 5 anos, ou se não forem 5, forem 2, 1 ano e 11 meses. Então, a melhor corrente entende hoje que não precisamos de qualquer tempo. E quando veio, então, o Código Civil neste mesmo sentido, foi um alarde. Eu lembro que à época fui chamada pela Globo News para falar sobre o Código Civil, junto com outros juristas, e a pergunta que o jornalista fazia é:
Bom, professor, e aí como é que nós vamos diferenciar o namoro da união estável? Já que não há mais qualquer tempo, e considerando que nos dias de hoje os namoros são muito moderninhos, a namorada dorme na casa do namorado e vice-versa, né? Tem escovas de dente cá e lá, e roupas pessoais lá e cá, e quando nós vamos saber aonde é namoro e aonde é união estável? E aí, torno a dizer para vocês, aí começa justamente o problema da constituição, do reconhecimento daquilo que é união estável. A lei fala, né, já a lei anterior falava, e o Código Civil também, que vamos ter como união estável aquela união pública, notória, duradoura, né, com fins a constituir família. Pergunto aos senhores, né, e aí eu coloco as minhas perplexidades, até mesmo como magistrado, que embora não seja da vara de família, mas muitas vezes estamos acumulando, estamos numa vara de família. Público, de certa forma, a gente consegue conceber o que é público, né? As pessoas se apresentam em público em companhia da outra. Agora, o que é duradouro? Duradouro vai ser um mês, duradouro vai ser um ano, duradouro vai ser 2 anos? Eu não sei. Eu não tenho, não é? Nós não temos alguma coisa, algum critério objetivo para dizer o que é o duradouro. Então, não sei o que é duradouro. Contínuo. Sim, contínuo. A pessoa está ali todos os dias, todas as noites. Não, a pessoa, uma mora em Lisboa, outra mora no Rio de Janeiro, então se vem de 6 em 6 meses. Ora, isso é contínuo ou isso não é contínuo?